Sejam bem-vindos ao programa de hoje. Em pauta, a violência contra os animais. Aproveitamos a deixa sobre a violência que foi feita contra esse animalzinho, esse cachorrinho, em São Paulo, no supermercado Carrefour, para abordar um pouco desse assunto, porque na verdade não só por conta dessa deixa, mas porque as pessoas praticam tanta violência, né? Esse tema, na verdade, já fazia muito tempo que nós queríamos trazer, porque eu não entendo por que tanta violência contra esses bichinhos que são indefesos, né? Que só fazem o bem, na verdade, só trazem amor. E aí nós aproveitamos essa deixa para abordar esse assunto com Norton Soares, que é psicólogo e na verdade acabou se tornando até um consultor do programa, porque sempre que nós queremos falar sobre isso, ele está pronto a nos atender. E infelizmente, de uma certa maneira, ultimamente ele tem estado muito conosco, porque é tanto assunto que tem mexido com a mente das pessoas, as pessoas têm agido de maneiras assim que tem nos feito pensar, questionado tanto, comportamentos diferentes e violentos, e, enfim, que nós o convidamos e estamos conversando a respeito disso. E na sequência, para amenizar um pouquinho esse tema, né, que é pesado, mas que é necessário trazer para vocês, nós vamos apresentar um show maravilhoso da Just Dance, que anualmente apresenta para vocês lá no Mauá um espetáculo lindo e maravilhoso de dança. Vamos lá. Olá, sejam bem-vindos ao Trocando Ideias. Comigo, o psicólogo Norton Souza Soares, e como vocês bem sabem, quando ele está conosco aqui, é porque o assunto é de reflexão, mas ao mesmo tempo de utilidade pública e também para fazer a gente pensar um pouquinho mais, refletir, como eu bem disse, né, sobre algum assunto que está em voga, algum assunto que está em pauta. E eu gosto muito de conversar sobre isso, né, é uma coisa que faz a gente pensar, e eu convidei ele para falar sobre essa crueldade toda, a gente não gosta muito de falar sobre esses assuntos, mas a gente precisa falar sobre isso, porque eu acho que sim, está muito assustador, né? E está tão assustador, prova disso é que, inclusive, até vamos falar um pouco disso, eu estou pensando aqui agora, foram as eleições, né? Que o povo acabou elegendo um presidente que quer justamente lutar contra tudo isso, contra essa violência, né? E o nosso assunto hoje é sobre a violência, né, Norton? Porque o nosso novo presidente, que é o Bolsonaro, ele quer justamente combater essa violência toda, né? E a violência é uma coisa que está assustando demais, né? E a gente teve um caso recentemente, que foi por isso que eu convidei o Norton para vir aqui, que é uma coisa que, assim, eu até agora não consegui assistir o vídeo que foi colocado na internet por inteiro, que foi sobre o caso que aconteceu no Carrefour, sobre esse cachorrinho, né, que pedia abrigo, que foi abandonado, e pedia abrigo, alimentação e coisa e tal. Porque toda vez que eu via o caso do cachorrinho lá, eu passava mal. Quando começava um vídeo, eu já falava, ai, de novo, vídeo não. E eu conseguia passar. Aliás, eu não consigo ver nada que maltrate os animais, ou que veja. Inclusive, uma vez eu pedi para uma amiga minha, ai, me desmarca nesses posts de cachorrinho, porque eu não consigo ver. Me faz muito mal. E aí, eu acho que ela não sabia desmarcar, daí ela até desfez amizade comigo, porque ela não sabia desmarcar os posts. Porque realmente eu não consigo ver. Mas o que está gerando isso? É a humanidade que está ficando cruel. A gente estava até conversando um pouco sobre isso e ele me alertou sobre um assunto que eu não havia pensado. Ou é o mundo que realmente está mostrando hoje algo que antigamente era escondido? Bom, Nara, te agradeço pelo convite, né? Novamente estou aqui, né? Eu que agradeço que tu venha para explicar pra gente. Psicólogo residente do programa, né? Coisa boa. Bom, Nara, tu fez uma série de questões, né, Nara? Primeira a questão que tu trouxe, eu vou fazer só um breve comentário. Sim. Em relação às eleições, é lógico que todas as campanhas políticas, né, quando existe uma eleição, nenhum candidato vai se propor ali a não fazer uma ação contra a violência, contra a criminalidade, né?
É que foi muito forte esse ano, né? Acredito que, não quero me aprofundar muito nas eleições, né? Mas eu acredito que as propostas que foram feitas para combater a violência não são efetivas, né? Dentro de um país. Não é por esse lado que se pensa políticas de segurança, né? Aliás, muito pelo contrário. Eu acho que tem muitos equívocos, né, nesse atual governo, que vai entrar, né, no ano que vem. Mas o tema principal é a violência, né, Nara? Então vamos focar mais nesse tema aí, que foi o fato relevante ocorrido com a cachorrinha aquela, né, no Carrefour, que abalou muitas pessoas na internet. Ocorreu uma comoção nacional, né, de boicote contra o Carrefour, e muitas pessoas justificando o fato devido ao incômodo que a cachorrinha estava ocorrendo ali naquele mercado e tal. Mas se pensarmos de forma mais profunda sobre essa situação e as imagens, para quem conseguiu enxergar e olhar o vídeo da violência contra o animal quando ocorrido, nós vamos verificar que aquela cachorrinha ali está simbolizando mais do que um crime ambiental, um crime animal ali, né, contra os animais. Ela simboliza uma espécie de varredura contra todo aquele sujeito que é vulnerável hoje socialmente, né? Falam-se muito em minorias, em movimentos sociais. Aquela cachorrinha, ela está demonstrando a gente, nós que estamos ali olhando ela, né? A nossa forma mais crua e nua de estarmos desarmados frente a tudo isso que está ocorrendo no país, né? E no mundo, por que não? No país com excessos maiores, né? Mas a gente pode fazer uma globalização e dizer que o mundo inteiro está vivendo isso, né? Tá? Esses cenários de violência, né? Há poucos dias teve uma revolta em Paris, né, com manifestantes. Sim. A gente vê que o mundo está cercado de pessoas com ideologias, com inversão de valores, com ideologias erradas, né, sobre a vida humana. Está havendo uma inversão, inclusive, sobre a vida humana. Está havendo uma propagação e uma motivação para retirar a vida humana, né? Tá tudo muito frio, parece que tá tudo muito gelado, parece que nada tem, não tem valor. É isso mesmo, não tem valor. Uma sociedade não gostou, do desvalor. Vai, mata, acabou. Uhum. Né? Não sei. Eu complemento, uma sociedade do desvalor, Nara, e uma sociedade do antipensamento. Eu concluo assim. O antipensamento por quê? Porque as pessoas não querem mais refletir, problematizar, é tudo muito rápido, né? As questões têm que ser resolvidas na bala, na arma, na morte, né? Então as pessoas a gente nunca aprendeu a conviver dentro de um cenário futuro, presente agora, onde se exerce um neoliberalismo, um capitalismo, que se dizem que cada sujeito é livre, mas até que ponto vai essa liberdade, a gente se questiona, sabe? Vai até o ponto de tirar a liberdade do outro, tirar a vida do outro, de maltratar um animal, um shopping, um mercado, ou qualquer lugar que seja, né? Mas por que está acontecendo isso? Isso é o quê? Falta de amor? É uma falta de sensibilidade, falta de amor, a crise do amor contemporâneo, a gente pode colocar dessa forma. As pessoas não conseguem mais se colocar no lugar das outras, né? Isso é algo, até em outro programa até a gente trouxe uma questão, acho que era sobre violência contra a mulher, né? Que eu comentei sobre a sociedade do ego, né? Esses egos inflados, essa incapacidade de pensar de forma externa a si, né? Que geram pensamentos daquelas famílias tradicionais, eu diria assim, né? Dos anos 50, vamos dizer assim, anos 40, né? Famílias onde o pai que dava ordem na mesa, né? E todos deveriam seguir aqueles modelinhos, né? E assim foram se reproduzindo famílias também ao longo dos tempos, né? Então, a verdade nasce aonde? Onde é que nasce uma verdade, né? Ela nasce no convívio familiar, ela nasce na escola, ela nasce num cenário político corrompido, ela nasce aonde a verdade sobre o ser, de como agir, do ethos, da ética? Tu acha que o que pode estar acontecendo é o seguinte, as pessoas foram se revoltando com aquelas regras que eram impostas, mas foram se revoltando de uma tal maneira que foram perdendo a noção do equilíbrio? Do equilíbrio, com certeza. Um equilíbrio no sentido de saber que o ser humano... que o ser humano ele é composto de raiva também, o ser humano. Esse é o equilíbrio da vida. A gente não nega a raiva do ser humano, né? Ela é até importante. A ansiedade, muitos falam que é ruim, mas a ansiedade é importante no ser humano também, né? Ela movimenta o ser humano. Mas o problema é tu ir para uma batalha com as armas erradas, a gente pode dizer assim nesse sentido, né? Uma batalha não no sentido literal, logicamente, mas uma batalha mental de como tu vai lidar com as pessoas no dia a dia, sem ter armamentos para isso, sem ter condições para lidar com o outro, né? Que está ao seu lado, à sua frente. Essa é a grande questão. O animal, o cachorrinho que estava ali no Carrefour,
ele é um símbolo disso, né? Ele é um mártir dessas situações todas que nós estamos vivendo, né? E aí muitos vão relacionar, é comum a gente ver isso na internet. Ah, mas e aquela senhora que mataram lá, e aquele bebê que mataram... Tudo é trágico, né, gente? Mas o semblante que ficou ali estático na forma como mataram aquela cachorrinha no shopping, aquela cachorrinha, ela representou muitos. Representou mulheres, representou negros, crianças. Foi um símbolo. Foi um símbolo. Foi um símbolo usado. Um símbolo usado, justamente. Para representar o grande mal que está se tornando visível aos nossos olhos, na TV, nos vídeos, nas redes sociais. Você já conhece a maior estrutura para festas infantis da região? Tudo foi pensado para o seu bem-estar, desde a chegada de sua família e amigos. São mais de 750 metros quadrados em uma ótima localização para a comodidade de seus convidados. Espaços planejados para lhe oferecer segurança e conforto. Mezanino especial para adultos. Estacionamento privativo, além do melhor buffet de festas. Está esperando o quê para tornar sua festa inesquecível? Venha usufruir de uma das maiores estruturas de lazer de nossa cidade. Pratique a sua modalidade preferida. Participe dos mais disputados campeonatos da região. Procurando um espaço para curtir o verão, venha se refrescar em nossas piscinas. Traga sua família e aproveite nossos espaços aos finais de semana. Precisando de um local para o seu evento? Eternize os seus momentos mais especiais em um de nossos salões. Associe-se e aproveite o que há de melhor na região. Esporte Clube União Corinthians. Venha fazer parte da nossa família. É porque as pessoas têm mania de falar assim, ó. Na verdade, tudo é assim, né, hoje em dia. Mas o pessoal está tendo uma comoção maior pela cachorra do que por uma senhorinha que foi morta, de 90 e poucos anos, foi morta a pauladas. Não, gente, não é esse o caso. O caso é que está tendo sim uma comoção muito grande pela cachorrinha, porque ela agora foi o momento, foi ela que apareceu, né? Se a senhorinha tivesse aparecido, certamente teria tido uma grande comoção, né? Como já teve grandes comoções por mulheres que foram violentadas, né? Por crianças que morreram em piscina, por crianças que morreram violentadas ou em acidentes, né? Enfim, muitos casos, por empresários que morreram assassinados, entendeu? Cada caso foi um caso, sempre houveram grandes comoções, mas em cada caso. Mas é que hoje as pessoas estão
invertendo tudo é problema, tudo é tragédia. Se tiver se colocarem na internet assim, vou usar um exemplo dentro de uma área que, enfim, eu tenho vivência, tenho um trabalho, vamos supor, estão procurando modelos de estatura magra para trabalho, não sei o quê. Por que estatura magra? Não pode ser gorda? Não, gente, não pode. Porque aquela roupa vai servir em pessoas que são magras. Quando precisar de pessoas de estatura gorda, vão procurar pessoas de estatura gorda. Não, porque isso é preconceito, sabe? Já cria um problema onde não tem o problema. Sim. Entendeu? Então, assim, tudo hoje em dia está muito violento. A inversão de valores. Tudo hoje em dia está tudo muito problema, sabe? Então, não existe mais um bom senso. Não existe mais aquela coisa de... Não existe mais amor. Por que não existe mais amor? Será que está faltando a religião, de repente, independente de qual seja? De repente está faltando a religião no sentido... não no sentido, vamos supor, usando a palavra religião. Mas não que a religião seja a católica ou a evangélica. Não, a religião no sentido de usar a palavra Deus ou a energia, naquilo que você crê. A religião no sentido do religar, que é a própria semântica da religião. Ligar o humano exatamente, algo, aquilo que você crê. Mas aquilo que você possa ter amor, mas que te ligue com algo que te faça bem e que te faça respeitar o próximo. Sim. Né? Porque afinal de contas, de algum lugar você veio. Você existe, Sim. né? E você procria. E você precisa amar. Você não existe, não é um bicho, não é uma pedra, é um objeto. Quer dizer, o bicho, né, ama, né? Aliás, é ele que tem um amor sentimento incondicional, na verdade, né? Porque ele não faz o que um humano faz, né? A menos que ele seja selvagem, e mesmo assim ele só faz porque ele precisa matar para viver, né? Nara, só fazer um comentário, eu usei o termo, tu usou também agora, inversão de valores, né? Eu acho que a gente tem que começar a se preocupar até com as palavras que a gente usa às vezes, sabe? É um termo correto, lógico, um valor, o que seria um valor, né, na vida do ser humano, mas inversão de um valor, remete a gente pensar qual era o valor que a gente tinha então, né? Que a gente esqueceu, né? A gente consegue lembrar de um valor para falar de inversão de um valor? É possível fazer isso? O que seria um valor, né? Valor seria estudar, ter uma boa criação, entrar para a escola, fazer universidade, se formar. Isso é um valor. Se torna meio complexo, às vezes, a gente analisar sobre o valor. O que é um valor, né? Tu falou antes amar o outro. Precisa de uma regra? Precisa de regras, de códigos para poder amar uma pessoa? Eu acho que tudo que precisa de códigos e regras já começa errado. Sabe? O amor não é tão complexo assim. O amor é tu simplesmente te colocar no lugar do outro, tu pensar a partir do outro, tu ver se o que o outro está sofrendo, se tu sofresse aquilo, como tu se sentiria. É simples. Aliás, é simples no falar, logicamente, né? Agora, se tu tiver ideias, pensamentos reprimidos, ideias muito desgastadas da vida... Você mesmo cria os teus valores baseado naquilo que te fere ou não. Do julgamento que tu faz sobre essas ações ali, né? Exatamente. Então, aquilo me atingiu, então eu não vou fazer pro outro. Exatamente. Porque assim, se tu quiser crescer, se tu quiser adquirir, se tu quiser chegar a algum lugar, tu sabe que para isso tu vai precisar estudar, tu vai precisar te dedicar, né? Tu não pode simplesmente achar que tu vai chegar a algum lugar simplesmente ferindo ou passando por cima dos outros, porque tu vai cair antes mesmo de pensar em chegar a algum lugar. Sim. Tu precisa de estudar para isso, isso, né? Isso. E o estudar no sentido amplo, às vezes e não respeitar, para respeitar tu precisa amar. Sim. Estudar no sentido amplo do estudar, não ligado diretamente a uma academia. Não. Daqui a pouco tu lê uma leitura, te informar sobre o assunto, né? Exatamente. Conhecer os teus sentidos, né? As tuas emoções. Exatamente. Então, assim, tu tem que saber, tu tem que ter um respeito acima de tudo. Na verdade, tu tem que te respeitar para poder... Tudo aquilo que tu tiver com relação a si, tu vai saber ter com relação ao próximo. Sim. Né? Então, primeiramente, tem que ser com relação a você. Para depois poder ter com relação ao próximo.
Conhece a ti mesmo que conhecerás o universo. Exatamente. Como Porque diria tu não o pode exigir do Sócrates, próximo né? aquilo que tu não tem contigo mesmo, né? Claro, claro. Nara, eu lembrei de uma questão também que está ocorrendo muito forte nas redes sociais, né? Que é uma questão que eu vou retomar lá o início da nossa conversa de hoje, que é a questão da violência, né? O que pode ser feito contra a violência. Por que eu falei no início ali, né, que está existindo um planejamento equivocado sobre políticas de segurança, algo nesse sentido? Uma das principais consequências que estão ocorrendo com essa estratégia de combater a violência está bem definida assim, né? Que é atirar, né? Atirar, matar o bandido e acabar com o crime, resumindo, né? O que tá ocorrendo direto, que a gente está sendo informado diariamente, né? É que estão morrendo bandidos, assassinos, criminosos, mas estão morrendo reféns juntos, né? Há poucos dias, acho que foi não sei qual estado, acho que foi o Ceará, né? Morreram 5 integrantes de uma família, assim, num assalto, né? Eu fiquei observando, e eu não sou muito adepto, assim, a redes sociais, de olhar Face, né? Mas para me inteirar, às vezes, de notícias, eu utilizo do Face. E eu vi comentários abaixo ali, assim, que eu fiquei um pouco aterrorizado, eu diria assim, sabe? Tem que Mas matar, isso já está tem que acontecendo? matar. Sim, não, está ocorrendo, presumo eu, por uma certa deliberação, assim, né? De ordem presidencial, né? No caso, que autoriza a matar, né? Agora, é uma crítica... Mas não é algo deste governo, que se saiba. Não, tu fala do atual governo? É. Eu falo do governo que vai entrar, no caso, né? Os discursos que ocorriam, né? Temos que acabar com... o governo que vai entrar ainda não está agindo. Não, mas não precisa estar agindo, né, Nara? As energias que estão ali na campanha, as promessas, tudo gira em torno disso também, né? Se um candidato fala alguma coisa que vai agir assim, ele autoriza já agir assim. Sim, né? mas isso é meio complexo, porque é meio complicado. Mas quando tu vê um candidato indo apoiar essa ação policial e colocando isso como tem que ser assim, tem que matar, quando morrem reféns junto a isso, no meu pensamento, não acho correto. Né? Sim, mas reféns, na verdade, sempre aconteceu, isso sempre aconteceu sempre também. aconteceu, né? mas a forma como agiram na operação não foi assim, né? Não acontecia assim. Né? Eu não acho que isso, de repente, tenha a ver, tenha que ser culpar um governo que ainda nem entrou, sim, né? Sim. Eu acho, sim, que tem que se tomar alguma providência, sim. Eu tenho muito medo, sim, de armas, né? Porque a gente não vai estar... essa história de deixar as pessoas com essa violência toda que está na rua, deixar as pessoas usarem armas, a gente vai estar armando os bandidos também. Sim, tenho medo. Uhum. Eu, ser humano normal, tenho medo, porque eu não sei atirar. Uhum. Eu como mulher, eu não sei atirar e eu tenho uma filha. Sim, eu tenho medo que pessoas do mal possam usar isso como desculpa e acontecer alguma coisa conosco. Sim, tenho medo. Aí o pessoal fala, não faz drama, não é bem assim. Sim. Não sei o que esperar. Eu acho sim que o povo foi com muita sede ao pote, sim, por conta de tudo que a gente estava traumatizado com relação ao este governo que está hoje. Uhum. Sim. Acho sim que a gente sofreu muito nas mãos deste atual governo. E acho sim que alguma coisa tem que ser feita, sim. Uhum. Mas eu espero sim que seja feita alguma coisa boa. E tenho muita esperança que esse novo governo resolva alguma coisa. Sim, Nara... Temos que ter. Sim, claro. A esperança tem que ter, né? A esperança tem Temos que ter. Temos que ter.
a crítica que eu faço, eu não quero direcionar só ao governo que vai entrar agora, né, no ano que vem, mas as energias que ficam ali, as forças circundantes ali, né, antes de assumir o cargo, elas já começam a agir, certamente, né. Isso, todos os governos foram assim, né. Ele não precisa estar presente como Mas, presidente. Norton, sabe o que é? É que essa as violência ideologias toda... que eles criticam tanto. Essa violência toda, o governo do Bolsonaro está entrando justamente porque essa violência já existe, já está. Mas é que eu tenho uma opinião, né, Nara, que não se combate violência com mais violência. Eu não sigo essa opinião. Mas como é que vai parar essa violência? Está cada vez pior. Olha, dá para pensar em vários meios. Por exemplo, educação é um projeto social que ele nem comenta. É um projeto nacional, né, de reeducação para as pessoas deixarem de serem violentas, vamos dizer assim, né, e usarem outros métodos, né, mais eficientes, que a educação é onde tu aprende a não ser violento, né. E são projetos que nem são discutidos isso, né. Então a prioridade que eu digo assim, e a reflexão que eu peço para as pessoas fazerem também é nesse sentido, né. Eu não estou fazendo campanha política aqui, né. Eu também não tenho um partido que eu sigo, o candidato que eu votei também não se elegeu. E eu só abro uma janela assim para a gente poder visualizar que esses cenários com a cachorrinha do Carrefour, essas mortes que estão ocorrendo, esse cenário de violência, essa naturalização e banalização da vida, vem muito de correntes também, sabe, de pensamentos de pessoas, né, que pregam ódio, pregam violência, pregam a morte coletiva de minorias, né, que usam muito a palavra ódio ou repressão contra isso, contra aquela classe. Isso tudo cria um ambiente, né, social, nacional também, né, de que não estamos autorizados, né. Então não precisa estar assumindo um cargo para a pessoa se sentir autorizada. Ela vai estar autorizada daqui a um tempo, né. Antes nós estávamos comentando que antigamente, na época de 70 mais ou menos, havia essa violência, mas ela não era exposta. Por quê? Nos casamentos havia traição, os homens batiam nas mulheres, sim. As crianças presenciavam tudo isso, mas eles não eram expostos, essas coisas não eram expostas, né? Hoje, os próprios animais eram feitos coisas horríveis, né? Sim, eles não tinham direitos praticamente, não existiam políticas, né, de proteção contra animais. Nos anos 50, anos 60, e isso foi uma tendência mais de uma evolução, vamos dizer assim, dos direitos humanos, que englobou o direito dos animais também, né? Uma corrente que vem da Europa, inclusive. Até porque os animais também, eles nem ficavam dentro de casa, era só na rua, né? Eles ficavam mais na rua e acorrentados. E acorrentados, né? Assim, com condições higiênicas ali, né? Péssimas, né? Não existia um cuidado, não existia um apreço para os animais, né? Então, na verdade, o que acontece de repente eram coisas que hoje a gente enxerga muito mais até. Por quê? Porque hoje a própria mídia expõe tudo isso, claro, né? Sim. Então, antigamente isso tudo não era visto, não tinha mídia que expusesse. A mídia hoje, como uma ferramenta de divulgação, não tem nem o que falar, lógico, né? Hoje, dificilmente, né, estamos sendo vigiados, né, 24 horas por dia. Lógico, né, num cenário mais utópico, assim, né, as pessoas não têm mais aquela capacidade de esconder, né, o que é feito de errado, o que é feito, o crime em si, né. Hoje é fácil ser identificado também, né, pelas redes sociais, pessoas que se comunicam pelas tecnologias de informação, tudo que tem, né. E isso acaba englobando todas, pessoas, animais, comportamentos antissociais, tudo isso engloba, né, as novas tendências tecnológicas de observar o sujeito. Sim, isso tudo acaba fazendo com que tudo apareça e a gente acha que as pessoas até estão, de repente, mais violentas, mas quando, na verdade, claro, elas estão mais violentas, mas também é todo um processo onde tudo aparece mais também, né? Assim como a gente também tem feito algumas coberturas sobre saúde, né? Sim. E aí o pessoal fala assim, nossa, mas o câncer voltou com força total, quando a gente fala de câncer, né? Mas não é que o câncer voltou com força total, é que, na verdade, hoje
está se falando mais, né? As pessoas estão vendo mais, porque a mídia está aí para mostrar, inclusive, as curas, né? Tudo isso, tudo que está chegando em relação aos estudos que estão aparecendo sobre isso, né? Até em relação ao câncer e outras doenças também, né? Mais graves, tudo que a evolução da doença ao longo do tempo também. Quanto mais produtos, por exemplo, farmoquímicos ou nos mercados que vendem industrializados e artificiais e tudo, toda a indústria alimentícia que também colabora com o aumento do câncer e outras doenças, ao mesmo tempo acompanha uma série de movimentos médicos para combater isso, né? Então o aumento também é um aumento da cura, da possibilidade de deixar de existir a doença, né? Então, o aumento não se deve só também à questão da mídia, né? O aumento deve também ao crescimento populacional, dos alimentos, das indústrias, dos farmacêuticos, de tudo isso. É um conjunto, né, que faz tudo crescer. A sociedade cresce, né? Então tudo cresce. Cresce doença, cresce pobreza, cresce riqueza, cresce tudo. Sim. E é feito global, né? Sim, e no caso, então, pode-se atribuir que a sociedade, sim, está mais doente. Sim, com certeza. Sim. A sociedade mentalmente e fisicamente, né? Agora, o que assusta também é uma projeção que fazem que daqui 2 décadas vão aumentar 30% o nível de pessoas com depressão, por exemplo, né? É uma questão assim, a de se pensar o porquê que a depressão não se dava um valor para essa doença mental, né? E até hoje, né? Tem pessoas que têm um certo preconceito contra a depressão e acham que é uma coisa da cabeça, né? Acham que é uma coisa do dia a dia. E a depressão é muito grave. A depressão ela tem vários sintomas ali, né? Comórbidos junto com a depressão que destrói uma vida, né? Destrói uma família, né? E às vezes não é perceptível ao olhar de um pai frente a uma filha, um adolescente, ou um pai frente a uma esposa frente ao marido, né? Principalmente para os jovens, né, hoje em dia. Principalmente, aumentou muito, acelerou muito, né, nesses últimos anos aí um aumento da depressão na infância e na adolescência, inclusive, né? Inclusive com casos de suicídio, né? Casos mais graves, né? Automutilação, suicídio. Meu Deus, é muito sério. Então é uma questão que... E eu vejo poucos movimentos agirem, sabe? Para criar, por exemplo, programas a nível nacional para melhorar os CAPSIAs, né? Eu vejo pouco isso. É muito focado, lógico, né? Tem que ter o foco, né, na saúde biológica do corpo, dos médicos, né? Mas a questão mais psiquiátrica e psicológica ali, eu vejo que está muito defasado. Assim, eu vejo que não há um estudo, não há movimentos de estudo no Brasil hoje para desenvolver equipamentos, terapias, inclusive até, né, formas, né, mais avançadas, né, de tratamento de doenças mentais. Especializada em looks infanto-juvenis e sempre antenada nas últimas tendências da moda, a Jardins está sempre em busca do melhor para atender os pequenos e nem tão pequenos assim. Não perca seu tempo, vá direto para a Jardins, na rua 28 de setembro, 414, em Santa Cruz do Sul. Norton, pessoas assim que têm essa maldade, que são capazes de fazer essas maldades assim, e outros que inclusive presenciam. Vamos usar como exemplo essa do cachorrinho, que foi o que a gente usou como motivo para essa nossa conversa. Sim. Tu acha que são pessoas que nascem assim, já tem isso nelas, ou que ficam assim com o decorrer da vida? Uma predisposição assim biológica? Bom, tem dados também, né, que mostram que fizeram um estudo nos Estados Unidos, eu não vou recordar qual estado americano, né, mas é um dos estados onde tem pena de morte lá nos Estados Unidos, né, que 95% dos presidiários que têm um diagnóstico psiquiátrico de psicopatia, ou uma personalidade antissocial, como chamam, né, eles tiveram uma experiência com maus tratos, né, de animais na infância. Então, tu observa que pessoas que maltratam animais, pessoas que matam animais, são cruéis com animais, crianças, né, que são cruéis,
ela segue uma tendência, né, de desenvolver uma conduta antissocial, até porque antes dos 18 anos a gente não tem como dar um diagnóstico, né, de personalidade, porque não está formada. Antes dos 8? Antes dos 18 anos, não é possível dar um diagnóstico para um paciente, né, de psicopatia, por exemplo, né. Só a partir dos 18, que é o período onde a personalidade está formada, né, com 18 anos, né. Antes dos 18 se utiliza o nome transtorno de conduta antissocial para criança e adolescente. Então, antes dos 18, sempre é possível mudar o comportamento de uma pessoa? Tem salvação ou não? Alguns casos tem. Agora, uma cura, né, para um transtorno de conduta, ou pior, um transtorno de personalidade, uma cura, assim, 100% não vai existir, né? Não existe um remédio que tu tome, uma terapia que tu vai se salvar de um quadro desses, né? O que pode ocorrer é uma redução drástica, né? E tu conseguir condições mínimas para poder conviver socialmente, sem ser um risco para a sociedade, né? Então aí tem medicações, lógico, tem a terapia, tem o apoio familiar, tem várias questões, tem que ter um manejo com essa pessoa, né, no dia a dia, né, para saber lidar com ela. E é importante que as pessoas que estão à volta dessa pessoa reconheçam também as formas de ter o manejo, não vinculando diretamente ao diagnóstico, né, até porque isso é muito ruim, né. Sim. Tu tá vinculando as pessoas sempre com um diagnóstico. Ah, tu é psicopata, tu é sociopata, tu é depressiva, tu tem transtorno obsessivo compulsivo. Existe um universo, assim, né, que é quase como uma reserva médica, assim, psiquiátrica, né, para colocar doença nas pessoas para vender remédio também, né. Sim. Tem essa questão toda, né. Então é preferível que inventem mais doenças para poder criar mais remédios, né. Então essa lógica também não é muito saudável para o ser humano. É preferível, então, que eu atenda a Nara lá no meu consultório e diga, Nara, vamos trabalhar os teus sintomas. Não vou dizer o que tu tem, entende? Vamos trabalhar que tu vai melhorar. E tu nunca vai saber o que tu teve. Entendi. Porque senão tu vai adoecer pelo nome da doença, tá? Não pelo que tu teve. Entende? Bem mais tranquilo. É. É mais tranquilo trabalhar Aí assim. com 90 anos de idade, eu vou falar com a Nara, Nara, tu foi uma psicopata. Meu Deus, já pensou? Mas tá recuperada. Conseguiu conviver socialmente. Ainda Lógico, bem. eu tô fazendo uma brincadeira. Sim, claro. Mas é uma forma muito boa de se trabalhar e de melhorar. Não com o diagnóstico. Trabalhar Sim. com o sintoma, né? Mas no caso adulto e que faz esse tipo de coisa, porque assim, mesmo que dá um jeito no cachorrinho, vamos supor que nem a ordem que ele teve, ele não precisava ter feito o que ele fez. Podia ter pego o cachorrinho, posto no carro, levado embora, largado longe e acabou. Não Mas e se ele não ter tivesse feito? E se ele não tivesse feito? Não. Não, pra gente pensar. Não, tudo bem. Deu a ordem, eu não faço. Pra gente chegar à conclusão, por que ele matou o cachorro? Não, mas é isso que eu digo. Por exemplo, assim, eles deram a ordem para ele se livrar do cachorro. Ele não precisava ter matado o cachorro. Ah, tudo bem. Ah, eu vou perder meu emprego se eu não fizer. Isso. Ok, tá bom. Então, eu vou pegar o cachorrinho, vou botar no carro, vou levar para casa de alguém, entendeu? Vou dar de presente para alguém que precisa do cachorrinho. Na pior das hipóteses, eu não sei o que eu vou fazer com esse cachorro, não tem ninguém para dar, já não é uma pessoa que tem um coração muito bom, mas tudo bem. Eu só vou pegar o cachorro e vou levar, vou deixar numa rua aí onde tem um monte de casa, de repente vão cuidar do cachorro em outro lugar. Mas matar... Para começar, é uma covardia, para começar, né? O que ele fez, né? Um animalzinho indefeso. Se fez, é porque já tem um transtorno ali. Mas não deixa de ser uma covardia, lógico, né? Tem um transtorno. Se tem um transtorno, Nara, aí é uma questão que cria-se uma polêmica, né? Eu não sei se todos que matam um cachorro também vão virar... não são todos que maltratam animais na infância que vão virar um psicopata. Não, mas um que nem sociopata. ele, no caso que já é adulto, já tem alguma coisa errada. Mas né? o caso dele ali... Pode ter vários significantes ali para... Porque parece que já ele fez porque ele quis fazer. Mas a gente pode analisar... Ele não precisava ter feito. Sim, claro, mas a gente pode analisar por uma questão assim, ó. Tinha um colega de trabalho dele, com segurança também, ali trabalhando juntos. Daqui a pouco ele quis matar o cachorrinho para mostrar que, eu sou capaz de tirar uma vida. Eu sou um segurança. Não querendo rotular o segurança como uma pessoa que quer tirar vidas, né? Mas para mostrar uma relação de poder frente àqueles outros seguranças que estavam ali. Então... Eu sou capaz, eu consigo garantir a segurança desse mercado aqui, tanto que me pediram para me agir assim, eu fui lá e eliminei o animal. E se tivesse feito para eliminar um mendigo ali na rua, na frente? Olha, vai lá e ele dá um fim naquele mendigo lá que vai chegar uma auditoria aqui no mercado. O que ele ia fazer com o mendigo? Será que ele ia sair chutando o homem na rua? Não estamos analisando uma situação B, é no mesmo contexto, né, mas só trocando o cachorrinho. Mas agora, é mais fácil, né, para ele, assim, vou matar esse cachorrinho aqui, que a dia está incomodando, que daqui a pouco eu vou ser demitido, como tu falou, né? Vou ser demitido porque eu não dei um fim nesse cachorrinho.
Aí pra isso, tipo assim, ó, preciso sobreviver, eu vou fazer qualquer coisa pra eliminar esse cachorro. A gente também não pode chegar ao cúmulo, foi o cúmulo, a atitude covarde, assim, ó, parece ser doentia mesmo. E tu vê a imagem, eu confesso que eu chorei vendo a imagem do cachorrinho. Eu fui até o final, não sei por que eu fiz isso também, mas eu fui até o final não e chorei. Mas eu vou analisar agora a vida do segurança também, né? Não estou descriminalizando a atitude dele, é crime o que ele fez. Mas daqui a pouco ele matou o cachorrinho porque tem filho em casa lá, e daqui a pouco se não matasse o cachorro ia ser desempregado lá no mercado. Mas levasse embora? Tinha várias coisas para ele fazer, em vez de matar o cachorrinho, sabe? Mas a mente dele na hora ali, por o ser humano, a gente está falando que não tem mais essa capacidade de refletir, de pensar sobre a vida. Doente. Que é o antipensamento, que a gente estava falando no início do programa. Ele não tem essa condição, ele vai direto no ponto. Mata. Doente. Nesse sentido, é um sujeito muito cruel, que pode ter grandes possibilidades de ter um adoecimento mental, com certeza. Com certeza. Estamos num mundo doente. E temos que nos adaptar, né, Nara, assim, ó, para sobrevivermos, né? Aconselho a todos também que se adaptem, né, a esse novo mundo, né? Meu Deus, complicado. E façam o melhor de si também, né, Nara? Sim. Né? Porque a batalha continua, a gente não pode desistir, né, disso, né? Não pode. Não pode. Norton, mais uma vez, muito obrigada por ter vindo até nós. Eu que agradeço, né? E sempre que a gente precisar, vou estar te chamando para esclarecer dúvidas e esclarecer também o pessoal de casa. Obrigada mesmo. Tá, ok, agradeço, né, a presença. Peço desculpas para o pessoal de casa se daqui a pouco uma opinião política tenha sido desviada por um lado ou para o outro ali, né? Mas a opinião política de cada um também, né? Cada um tem o seu pensamento. Bem tranquilo. O importante é que nós aprendemos a conviver conosco aí de uma forma saudável, sem violência, sem agressividade. Tá, Nara? Agradeço a presença. Obrigada. Ao meu lado, Dinho Barbosa. Hoje à noite o show da Dungeons Dance, sempre passou um ano inteiro se preparando, sempre maravilhoso. Este ano o título é Presente Imperfeito, não é? Como foi, Dinho? Conta pra gente um pouquinho. O espetáculo tá incrível, a gente se preparou cerca de 3 meses aí pro show, né? E foram ensaios intensos, a gente gosta de cobrar o pessoal para apresentar um espetáculo de nível para o pessoal, então só queria agradecer aí o Trocando Ideias a todo mundo e dizer que está todo mundo preparado, está todo mundo pronto para chegar ali no palco e brilhar.
na verdade eu falo, eu digo, o ano inteiro se preparando, porque na verdade as turmas todas, né, de todas as categorias, eles vêm o ano inteiro já, vêm de uma preparação, dança, aulas e aulas e aulas para chegar no final do ano, treinar, na verdade, a coreografia, né, para chegar hoje a arrebentar. Sim. Exato, exato. A Nara falou durante o ano inteiro, porque o que acontece? No início do ano a gente prepara os alunos, depois a gente treina eles para participarem de competições. E aí eu falei que a gente se preparou 3 meses para o espetáculo, porque depois das competições que a gente começa a montar o espetáculo. Então é o ano inteiro de bastante de luta, de desafio. E tá aqui com a gente quem gosta de se desafiar, que tem coragem, que gosta de algo novo. Então, tipo, quem tá aqui são pessoas incríveis que eu tenho certeza que quem olhar o espetáculo vai querer ver de novo. E é isso aí. E, Dinho, vamos falar um pouquinho sobre as competições esse ano. Bastante prêmios, né? Sim, a gente esteve no Swing Dança, conseguimos diversos segundos lugares, primeiros lugares. Estivemos em Florianópolis, é um dos maiores festivais do Brasil, e ficamos em 7º lugar lá, de 900 coreografias inscritas, somente 20 passaram, 25, dos 25 a gente ficou em 7º. A ideia é aí ano que vem brigar ali pelos primeiros lugares, e sempre dentro da linha de competição a gente tenta passar para os alunos que a competição é com eles mesmos e a gente tem que superar os nossos próprios limites para posteriormente estar conseguindo chegar em algum objetivo. Ok, muito obrigado e bom espetáculo. Obrigado, valeu. Ei. Além de ser um dos proprietários da Just Dance, também é um dos coreógrafos, professor, diretor, é tudo, eles fazem tudo. Dança como ninguém. Eu tive a oportunidade de fazer aula com ele, assim, e olha, gente, eu me acabava, era maravilhoso. Brincava com ele pra caramba. Guto, fala pra gente como é preparar esse pessoal todo. Então, olá, tudo bem? A parte de preparação foi bem intensa esse ano, tanto que eu e o Dinho a gente abdicou um pouco de estar em presença em palco, né? A gente esse ano não vai participar, a gente vai estar... Não acredito! Não, a gente não vai estar, a gente vai estar só por trás da cena, na parte técnica mesmo, porque a gente acha melhor fazer nas nossas mãos mesmo. Porque... Coreografia? Não, eu digo dançar, porque a gente está fazendo luz, cenário, esse ano está muito incrível, porque a gente investiu bastante em cenário, ano passado não teve, então esse ano vai ter cenário, o figurino está diferenciado, a trilha musical está incrível, então a gente teve todo esse cuidado externo e querendo ou não, quando a gente dança, a gente tem que se preocupar também em dançar, em memorizar a coreografia, então a gente conseguiu fazer o quê? A gente subiu o nível técnico do espetáculo, porque eu e o Jim conseguimos ficar de fora dessa parte de dançar junto, então a gente teve todo um cuidado maior nos detalhes do espetáculo para que a noite seja mais incrível possível. Nossa, então vai ser uma explosão, porque assim, o ano passado vocês já conseguiam unir bem as duas coisas, né? Quer dizer, a gente vai sentir muita falta de vocês dois, porque vocês dançam, nossa gente, é de enlouquecer. E então, a Stephanie vai estar presente, também não vai estar por causa do bebê? A Esté hoje não, ela tá de telespectadora, então ela tá fazendo a parte que eu acho que ela nunca fez, que é sentar e assistir. Então ela vai poder ter uma ótica diferente do nosso espetáculo. Eu confesso pra ti que é bem triste não poder dançar, mas é por um bem maior pelos nossos alunos. A gente sabe que se a gente coloca a mão, a gente sabe como é que está sendo feito. Então a gente sempre preza na Duds fazer com que as coisas sejam bem feitas, proporcionar com que eles também fiquem mais tranquilos. E a gente estando sem depender de terceiros é bem melhor, né? Ok, então, vamos lá, ver essa novidade toda. A gente sabe que o espetáculo vai ser maravilhoso, porque sempre é, e esse ano, então, vai ser uma explosão de show. Parabéns e vamos lá, bom espetáculo. Obrigado.
Comigo agora a turma do infantil da 1010. Esse ano, eles inclusive ganharam prêmios, eles estiveram em Porto Alegre no Sul em dança. Criançada, e aí como é que foi a participação, os prêmios? Fala pra gente. Foi muito legal. Foi legal? E vocês ganharam o primeiro lugar, não foi? Sim. E aí, foi muito feliz, ficaram muito felizes? Sim. Eu imagino que sim, né? E o ano passado vocês também ganharam um título, né? A gente ganhou o primeiro lugar no hip hop em grupo e destaque coreográfico. É verdade, inclusive foram convidados a abrir depois o adulto esse ano, não foi? Porque tinham ganho destaque? Sim. Legal. E aí agora, estão preparados? Vai mudar alguma coisa na coreografia para essa preparação de hoje? Agora a gente tem 2 coreografias, porque tem algumas pessoas que entraram esse ano e a gente vai apresentar essa da competição e uma nova. Legal, então. Bom show, bom espetáculo para vocês. Maria Gabriela, que é ao meu lado, ela é do adulto, né? Adulto avançado, isso. E me fala um pouquinho sobre hoje à noite a coreografia. Olha, desde o início do ano a gente vem treinando não só para o espetáculo que vai acontecer hoje, mas também para as competições que aconteceram durante o ano. E também hoje vai ser uma noite muito linda. E vocês tiveram em Porto Alegre, tiveram em Santa Catarina também participando? Sim, a gente participou no Sul em Dança, em Porto Alegre. Também a Mega Crew, que participou na competição em Santa Catarina. Conseguiu boas colocações. Como sempre, né? A Dante está sempre lá em cima, né? Sempre ganhando os primeiros lugares. Sim, tá sempre evoluindo. Ah, que legal, então. Parabéns, bom show e vamos lá. Obrigada, isso aí.
Um dançarino agora, o Logan. Logan, conta pra gente, na Dungeons, o que tu mais curte? O companheirismo entre todos os dançarinos, porque eles entendem que tem os dançarinos iniciantes e os mais avançados. Aí, só que eles não ficam jogando na cara assim que são melhores ou que são piores, essas coisas. Eles entendem eles lembram que eles tiveram o início deles também. E eles entendem que como foi bom a ajuda dos dançarinos que eram velhos quando eles começaram. É isso que eu gosto lá, o companheirismo entre todos os dançarinos. Eles se ajudam, né? Tem essa parte toda. Eles estão sempre juntos, os próprios donos, né? A Stephanie, o Guto, o Dinho, eles mesmos estão sempre a união, na verdade, de todos, né? Sim, eles ajudam muito. Você conseguiu, não é? Está todo orgulhoso da sua marca, do nome da sua empresa. Até que um dia descobre que não pode mais utilizar este nome. E pior, que a sua marca foi registrada pelo seu maior concorrente. Já pensou que situação? Não deixe que isto aconteça com você.
Acesse o site soregistrosbr.com e conheça o caminho mais seguro para registrar sua empresa e sua marca. A Rede Ideal é uma instituição especializada em registros de empresas, de marcas e domínios. E a Ideal Assessoria oferece muito mais que serviços. Atua como parceira dos seus clientes, entendendo seus negócios e interagindo com o mercado de forma integrada e sustentável. Proteja sua marca e garanta seu direito no mercado. Rede Ideal Assessoria, excelência em registros. Gostaram do programa? Semana que vem tem muito mais. Até lá!